É impossível saber se vai ganhar um título, mas uma coisa eu cravo: a chegada do Thiago Maia leva ainda mais o patamar desse time do Santos, que promete, no mínimo do mínimo, ser muito competitivo. Desde a chegada do Ney, o consenso é de que ele precisa de coadjuvantes melhores. E aqui eu vou ser simples e direto: o Thiago Maia chega para resolver a carência de um segundo volante. Ele é um cara que pode sim, tem a capacidade de cair entre os zagueiros para ajudar nessa saída de bola, ou pelo meio, ou então pelo lado esquerdo, e por ser canhoto, é claro que ele vai dar mais amplitude no passe. E aqui também a gente tá vendo de novo, como eu falei, ele como elemento central e é um jogador que não tem vergonha e muito menos problema em conduzir ela pro campo de ataque quando tem espaço. Aqui ele tentou um passe no lateral e acabou falhando, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas antes da gente entrar nesse ponto, eu quero vir aqui trazer um outro detalhe. Com certeza não é segredo para nenhum de vocês que uma das funções de um volante é se associar com meias, atacantes e pontas, com o intuito de fazer o time dele chegar com mais qualidade no terço final. Mas para isso é fundamental que depois de fazer a conexão, o volante, aqui no nosso caso lógico, o Thiago Maia, se coloque à disposição para quê? Para fazer uma cobertura, seja ela defensiva, caso o companheiro dele perca a bola, ou então uma cobertura ofensiva, para continuar fazendo o jogo fluir. E no que diz respeito a isso, ele entrega muito mais na esfera das coberturas ofensivas do que nas coberturas defensivas. Esse aqui é um exemplo ótimo de uma cobertura defensiva, né? Ele vai encontrar o passe e já se projeta para o lugar aonde vai esse passe, justamente para caso o companheiro dele perca a bola, ele tá ali para dar o primeiro combate. Mas na maioria dos casos a gente vai ver o Thiago Maia fazendo algo diferente. Como isso aqui, ele se apresenta muito bem, solta um passe de primeira perfeito, mas se projeta em direção ao campo de ataque. O lado bom disso é o que a gente tá vendo aí, ele é um cara que vai gerar muitos apoios e vai fazer o Inter chegar no campo de ataque, ou no caso o Santos chegar no campo de ataque com a maior facilidade. Mas caso o companheiro dele perca a bola ou então não consiga encontrar esse passe de volta para ele, o Santos fica desguarnecido nas costas. Exatamente o que vai acontecer aqui. O Thiago Maia se liga, dá um passe, um bom passe primeiro, de novo, né? De primeira pro companheiro e se projeta. Só que o jogador do Inter nesse momento tá ilhado. Tem 3 jogadores do Corinthians em volta dele e o Thiago Maia não tá ali para fazer essa cobertura, ele é obrigado a voltar essa bola para trás. Inclusive, para começar a falar um pouquinho mais no detalhe sobre o Thiago Maia, no momento defensivo, eu trago aqui o meu primeiro ponto de atenção. Mas ó, antes de mais nada, é muito importante que vocês entendam. Nessa sequência de lances que eu vou exibir a partir de agora, eu tô falando especificamente do 1 contra 1 defensivo. E eu encontrei um jogador bastante inconsistente. O Thiago Maia é batido com certa facilidade nesse tipo de duelo, vocês vão ver aqui nessa contra o Carrilho. Repara que ele parte em direção ao jogador do Corinthians e toma um Pelé fácil. Pra mim, falta firmeza, principalmente para ganhar esse tipo de disputa, que claro, é muito mais importante para os primeiros volantes, mas também não dá para negar que é fundamental para um segundo volante, uma vez que eles estão numa faixa do campo onde habitam, onde estão os jogadores de mais perigo e de mais qualidade do adversário. A minha sensação é que o Thiago Maia sofre por não ser um cara combativo, e quando ele combate, muitas vezes ele chega com muita sede ao pote. Exatamente o que acontece nesse lance, que ele acaba cometendo um pênalti a favor do Atlético Mineiro. E tão mal como esse 1 contra 1 defensivo do Thiago Maia é você. Sim, você que chegou até aqui, ainda não deixou o like, não se inscreveu no nosso canal e pior do que tudo isso, não ativou o sininho das notificações. E agora que eu tô ligado que você já fez tudo isso aí, a gente volta a falar do Thiago Maia no momento ofensivo e eu quero trazer um outro ponto que eu senti falta: passes de ruptura. Normalmente, o volante é o jogador que, por estar fora do bloco da marcação adversária, tem mais tempo e espaço para fazer o jogo progredir pelo corredor central. E de verdade, eu nem acho que o Thiago Maia não tenha qualidade para fazer isso, tá? Mas ele é um jogador que, por natureza, por característica, preza mais pela segurança ao invés do risco, o que pode ser interpretado como algo bom, mas é fato que algumas vezes falta uma ousadia maior que pode contribuir demais com o momento ofensivo do time. O que vai ser mais comum, ao invés de ver ele postadinho, encontrando esses passes de ruptura, rompendo linhas do adversário, é isso aí que a gente viu no outro lance nesse, ele mais posicionado ou arrancando do campo de defesa em direção ao campo de ataque, ou então em volta da grande área gerando apoios e tentando esses passes na profundidade, que são bem mais característicos de um meia do que de um segundo volante. Agora é óbvio, né? Como todos os outros jogadores do mundo, o Thiago Maia também erra. E quando eu falo que não é por falta de qualidade, você pode ter certeza absoluta que não é pra fazer média nem nada do tipo, é porque realmente, com bola, o Thiago Maia esbanja a qualidade. Uma estatística da temporada passada que demonstra exatamente isso é o índice de passes longos certos. Quando a gente fala sobre passes e diagonais longas, é o mesmo conceito
basicamente, do passe de ruptura. Afinal, o volante é um jogador que está mais próximo do bloco, mas não está tão pressionado pelo adversário, o que significa dizer que ele vai ser fundamental para pular uma fase de construção, achando ponta ou ala numa situação de 1 contra 1, ou então até mesmo lançando nas costas para encontrar o centroavante. Quanto a essa característica, a gente vai ver o Thiago Maia tentando e executando com muito mais qualidade e facilidade do que os passes de ruptura. Aqui é muito interessante esse jogo contra o Corinthians, né? Se liga como esse primeiro toque é impecável e a gente já vai entrar mais no detalhe a respeito disso. Ele levanta a cabeça, vê o Wesley atacando as costas da última linha corintiana e o passe é perfeito. Aqui de novo, antes mesmo dele dominar, já levanta a cabeça e aí sim vai encontrar o centroavante do Internacional mais uma vez, explorando as costas da última linha. Aqui o passe não foi legal, mas é claro, eu coloco ele aqui justamente para a gente entender que o Thiago Maia é bom, mas ele também erra. E é claro, né, assistindo a todas essas diagonais maravilhosas, é impossível a gente passar batido por uma outra característica muito marcante do jogo dele. O domínio orientado do Thiago Maia é sacanagem e esse lance mostra isso muito bem. Se liga como ele quebra o pescoço, mapeia as ameaças e com uma naturalidade, uma fluidez absurda, ele consegue girar e depois sofre a falta. Esse outro lance é bem interessante porque só com o olhar ele, entre aspas, obriga o companheiro dele a ultrapassar para receber e é justamente o que acontece depois de mais um bom domínio orientado. Só que, como eu falei, ele é um jogador que preza muito pela segurança. Quando tenta, normalmente acerta, mas também é verdade que muitas vezes ele deixa de acelerar o jogo. E aqui a gente já vai para um outro ponto que é fundamental, vital, tanto para um primeiro quanto para um segundo volante. Ter um bom primeiro toque, uma tomada de decisão rápida para conseguir jogar de costas para a pressão. O Thiago Maia é sim um jogador que se vale do seu físico, da sua imposição para sustentar a marcação, mas eu confesso que eu não vejo jogar de costas para a pressão como um grande ponto positivo do seu jogo não. Ele é um jogador que vai muito mais carimbar ou então variar o corredor quando receber essa pressão do que tentar segurar, girar para sair jogando. Exatamente o que a gente vê aqui, ele nem tá muito pressionado, né? Mas tem campo para girar e acelerar e acaba não fazendo. Esse outro lance também, ele mapeia a ameaça, vai conseguir girar, só que ele não tinha visto o segundo jogador. E aí sim, ele acaba ganhando no pé de ferro e leva a disputa. Ele é um cara muito seguro. Aqui teve mais sorte do que juízo, mas aí a gente já tá acostumado também, né? Depois que deu certo, ele vai se projetar em direção ao campo de ataque. Aliás, sobre essa parada de variar o corredor, o Thiago Maia domina. É simplesmente isso. Ele é um cara que depois de receber da pressão, tem uma leitura muito apurada para entender o que fazer com a bola. E é justamente o que eu quero mostrar para vocês nessa sequência de lance. Se liga como ele quebra o pescoço assim que o passe sai do pé do companheiro e ele entende que tem muito mais jogadores adversários no corredor direito. Então ele faz o quê? Varia essa bola pro lado esquerdo. Esse é o conceito, mas para fazer isso não basta só ter leitura, você tem que ter qualidade nesse passe para conseguir inverter a bola de um lado pro outro. Exatamente o que a gente vai ver nesse outro lance. Ele recebe, tem 5, 6, 7 jogadores do Corinthians ali naquele setor, ele vai virar essa bola pro Bernabé e poder arrancar em direção ao campo de ataque. Que ainda naquele mesmo jogo contra o Corinthians que eu acabei de mostrar para vocês, e é justamente esse lance, ele faz de novo, e aí sim, encontra um passe com vários jogadores do Corinthians em volta dele, ele varia o corredor, encontra o Bernabé, que finaliza de fora da área e faz o gol. Eu confesso que nas partidas que eu peguei para analisar do Thiago Maia, eu vi poucas vezes ele postado e fechando linhas de passe, algo que é vital e fundamental para um segundo volante no momento sem bola, mas, por outro lado, o número de interceptações que ele teve nas últimas temporadas pelo Internacional sugerem que ele tem essa noção de marcação. E além disso, teve uma outra coisa aí que me chamou muita atenção. Mas antes ainda de eu entrar no detalhe sobre essa característica que eu quero destacar para vocês, eu separei alguns lances do Thiago Maia postado, como eu falei, foram raros os momentos, mas dá para ver que ele tem essa noção, essa disposição e consciência defensiva para interceptar passes. E também é um jogador que se joga no chão, né, dá carrinho, suja o uniforme, coisa que o torcedor gosta. Aqui a gente tá vendo mais uma vez o Thiago Maia, agora sim no que eu falei que me chamou bastante atenção, principalmente pelo time do Roger Machado ser uma equipe que pressiona o seu adversário. O Thiago Maia muitas vezes foi esse cara da intensidade, da qualidade para exercer esse tipo de marcação e forçar chutão dos seus adversários. Do mesmo jeito que tá na cara que o Thiago Maia não é um segundo volante perfeito, é óbvio que ele tem muito mais nível do que todos aqueles que hoje estão no Santos. A inconsistência em alguns momentos no sem bola
bola pode sim ser um problema, mas eu acho que ele vai conseguir compensar tudo isso muito bem com qualidade. Mas é claro que essa é a minha opinião e agora eu quero saber a sua aqui nos comentários, depois de você deixar o like e se inscrever no nosso canal.